this Antichrist would deceive the whole world. E agora recordem, a Bíblia diz que nos últimos dias, este anticristo enganaria o mundo todo. There would only be a small number Só um pequeno número, whose names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. And when that true vindication of the revealed truth of God's Word strikes that heart, E quando aquela verdadeira vindicação da verdade revelada da palavra de Deus atinge aquele coração, strike the water and out with the Holy Ghost. e ele se lançará na água e sairá com o Espírito Santo. You can't stop him from doing it. Tão firme que, quando possa, e não poderá impedi-lo de fazer isso. Because a new life went forth. Porque a nova vida brotou. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Grande, poderoso Criador, desejamos que cada um de nós também tenhamos a nossa alma segura em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós sentamos. A ordem da unção. A mensagem que vamos estudar tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Então nós vamos notar que o eleito, ele sempre estará procurando cumprir a ordem daquela unção. Tem unção que desce sobre as pessoas, tem uma unção carnal, que você vê no espírito natural dos homens, no futebol, em qualquer outra alegria ou evento. Ali mostra que eles também têm uma unção. Aquilo tem descido na parte exterior. Irmão Brana trata que muita unção, não falando desta carnal, mas da unção do Espírito mesmo, que desce na pessoa
no exterior, não na alma. Vamos meditar um pouquinho nisso. Não vamos aprofundar tanto, mas vamos pelo menos tomar um conhecimento um pouco daquilo que diariamente acontece com cada um de nós, que tipo de alegria nós temos, que tipo de regozijo, que tipo de unção, e se esta unção está na ordem da palavra. Porque você pode ser ungido no corpo como o mundo é ungido carnalmente. Eles pulam, gritam, regozijam, e aquilo é o que está neles. E muitas vezes é o que reflete a alma deles, porque a alma é a natureza do Espírito. Então, aquilo está dentro deles, porque eles são naturais. A diferença nossa do homem natural é que nós temos o natural e o espiritual dominando o natural. A sua alma, que é a natureza do Espírito, onde Deus trabalha por dentro, não apenas no Espírito, que você é ungido no Espírito, no exterior você pode até, como uma irmã, usar roupa direita, é ungido no exterior. Mas lá dentro, na alma, não tem vontade de fazer aquilo. Entende? Na alma não tem vontade. Agora você quer ver como que é? Dentro da sua alma, o homem não tem vontade de fazer a coisa errada. Mas uma unção no exterior, no espírito, que está trabalhando no exterior, aquilo ali traz desejo errado. Você só não faz o erro porque tem algo na alma, que você está ungido com a unção da palavra. Você não tem vontade de fazer aquilo, mas é tentado. Do outro lado, a pessoa, estou falando do lado da mulher, desse lado, porque muitas vezes a mulher deixa o cabelo comprido, mas por dentro dela não tem vontade. Não tem vontade de deixar o cabelo crescer. Então, isso está mostrando algo ruim por dentro. A unção não está na ordem da palavra. Por isso estou falando a ordem da unção, para mostrar que a ordem é a palavra. Você tem que estar ungido com a palavra. Esta é a ordem. Se não está de acordo com a palavra, você pode pular, gritar o quanto for, porque não está de acordo com a palavra. Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho. Você sabe, dentro daquilo que Davi fez. E Davi era um crente genuíno. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Se ele praticou algo errado, aquilo não estava dentro dele o praticar. Por isso Deus nunca disse para Davi: eu arrependi de ter dito que você é um homem segundo o meu coração. Você não encontra um versículo. Deus diz: eu me arrependi de ter dito que você é um homem segundo o meu coração, porque você fez essa coisa errada. Você foi culpado de um homicídio, de um adultério. Ele tinha as mulheres ali no reino e desejou a mulher de um oficial dele, porque ela estava expondo. E o que aconteceu é que ele teve que pagar o preço, porque ali vem a angústia na alma, e fazer o Salmo 51 para nós, para mostrar que a gente tem que sempre confessar. Você pode achar, não fiz nada de errado, perdoa, meu Deus. Pode passar um dia dentro de um quarto fechado. Você não viu nada errado, não falou nada errado. Passou um dia de oração, se no final você sair dali achando que você não precisa de pedir perdão, o seu espírito, a unção que está em você, não é correta. Porque você é uma pessoa humana e, como humano, você pode viver constantemente na presença de Deus, mas pedir-lhe perdão também constantemente, porque você está revestido de uma carcaça humana, de um joio, um abrolho. Esse corpo é um abrolho, mas dentro, o coração não é coração de abrolho. Dentro é um coração de trigo, lá dentro, mas por fora é um abrolho, é uma carne mortal, mas por dentro é
um trigo. Amém? Isso é o que ocorre com o ser humano. Deus tem feito isso. Deus tem tomado pessoas ruins, como prostituta, samaritana, o Zaqueu, o ladrão da direita, e colocado a semente dele na alma. Colocou lá na alma. E isso não quer dizer que você já vem, ao nascer, já nasceu predestinado. É que você tem o período de escolha. E Deus já sabia que você escolheria sua palavra. Você faria o que Ele quisesse. Então, por isso Ele já te preordenou. É isto que Ele fez com a samaritana. Ele sabia que ela ia viver errada. Mas lá na alma dela, ela estava ungida no corpo, que ela não parava com o marido. Mas na alma dela tinha uma semente. E aquela semente precisava chegar a palavra, a água, regá-la para ela demonstrar. Então, quando a água chegou, ela demonstrou: vejo que és profeta. É porque a semente estava lá na alma. Se não tivesse, ela nunca consertaria. Tem gente que nunca vai consertar, porque não tem aquela semente que a samaritana teve na alma. Nós temos que tomar cuidado, é que depois de aceitar a palavra, está vivendo da forma certa. O problema é crer que somos tão justos, tão santos, e que Deus não vai nos culpar por um adultério, por uma coisa errada que nós fizemos. E nós temos que saber que Deus está de olho em tudo isso daí. O justo fica confiando na sua justiça e pratica a iniquidade. O ímpio pede misericórdia. Então você vai ver um ímpio salvo e um justo perdido. Por quê? Porque o ímpio se arrependeu, pediu perdão e prosseguiu na graça. O justo ouviu a mensagem, gostou da mensagem e depois confiou que ele é justo. Deus não vai me culpar, eu vou fazer isto. E prossegue naquilo também, porque crê na sua justiça. E aí você vai ver um justo perdido. Isso está no livro de Ezequiel. Então, se Deus fala uma coisa, você tem que respeitar aquilo, eu tenho que respeitar. Isso é porque tem algo dentro da sua alma, que é a semente de Deus. Amém? Agora, se há algo dentro da sua alma que ela quer obedecer a Deus. Agora, tem pessoas que não tem nada dentro para obedecer a Deus. E tem gente que tem uma semente dentro para ser fiel a uma igreja. E você não pode julgá-la. Ela é fiel a uma igreja, mas ela não é fiel à palavra. Então, ela não está na ordem da unção. A alma dela não está na ordem da unção. Porque ela é fiel, mas não à palavra. Ela é fiel a um sistema, a uma denominação, a um companheirismo, mas não à palavra. Então você toma depois a samaritana, que ela era infiel, mas quando ela ouviu a palavra, ela passou a ser fiel à palavra que manifestou para ela naquele dia. Amém. Então, estamos caminhando um pouquinho aqui com Davi, porque o irmão Breno pregou essa mensagem olhando para a vida de Davi, tentando fazer um serviço a Deus fora da vontade de Deus. Isso é quando você, mesmo sendo espiritual, que deixa Deus trabalhar por dentro, mas você vacila como vacilou Davi. Você é uma pessoa eleita, vacila como vacilou Davi. Aí Davi vacilou e achou que ele podia fazer um carro novo, uma denominação nova, e vamos levar através disso mesmo. Bom, está escrito que é nos ombros dos levitas. Não, mas eu vou pôr num carro. Quer dizer, ele arrumou aquilo. Deus queria que ele estivesse em ordem com a palavra, certo? Aquela unção sobre ele, aquele pular, o gritar, o alegrar, aquilo era uma unção sobre ele, mas não estava em ordem com a palavra. E por não estar em ordem com a palavra, ele pagou o preço, perdeu um amigo. Muitas vezes paga o preço, perde mesmo. Perde o amigo. Por quê? Não está em ordem. Tem unção? Tem.
pula, grita, regozija, é uma unção. Você vê que o mundo vive no espírito do mundo, é uma unção que desce sobre eles, num campo de futebol, que eles não param de gritar. Eles não são como nós, que ficamos só esperando a ordem para dizer amém. Eles não, eles já ficam fazendo todo o barulho para poder incentivar o indivíduo a marcar o gol para eles. Ele já está fazendo aquilo. E é uma unção que cai mais sobre eles, na carne, do que sobre o crente no espírito. E o crente precisava estar exuberante, alegre, quando ele sabe que não vai marcar gol, mas que já marcou. Ele sabe que não vai ser eleito, mas ele já é um eleito. Então, a alegria deveria ser muito maior para nós, porque aquilo não vai acontecer, já aconteceu. Não vai ser, já foi. Nós somos. Aquilo ali é nosso. Mas nós muitas vezes perdemos o estímulo. E é o que não pode. Perder o estímulo é perder aquele vinho, que a Bíblia mostra. O vinho era o estímulo da revelação. Quando falava em azeite, era o Espírito Santo. Mas o vinho era o estímulo da revelação. Não há um povo que tem que estar mais estimulado, mais alegre, mais satisfeito do que nós. Tem muita gente que está satisfeito, não sabe que os selos foram revelados. Está esperando o irmão Brana para revelar. Eles estão pulando, alegrando, curando enfermos. Eles estão ungidos no espírito exterior. Vou ler aqui para você. Estão ungidos no espírito exterior. Eles não estão ungidos em ordem com a palavra. Eles não estão em ordem com aquela unção, porque a unção verdadeira é quando você pode pular e gritar, mas saber que a Bíblia está cumprindo na sua vida. Você pode pular e gritar. Agora, pula e grita, como o irmão Brana diz no primeiro selo 132. Pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Ele estava pregando o primeiro selo, tinha que dizer ainda será revelado nos trovões. Quando ele pregou depois de 63, ele diz está revelado nos trovões. O que é? Ele diz os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele clareou mais ainda. E será revelado nos trovões. Estava revelando os selos. Depois de revelado os selos, ele diz os trovões foram revelados nos 7 selos. Então ali está tudo revelado, um novo nome, terceira puxada, está tudo ali. Então, que é um povo que precisa ser mais alegre do que nós? Nós temos que ser alegres. Nós temos que ser alegres. Nós que temos que pular. Que eles estão pulando e gritando e não conhecem o novo nome. Isso o irmão Branco já está dizendo, você vai ter que pular e gritar quando você conhecer o novo nome. Aí você vai pular e gritar. Você pode pular e gritar, porque aí você conheceu o novo nome e a unção, aquela ordem da unção está correta, porque ela desceu para a sua alma, está na sua alma. Esse é o lugar da unção. A ordem da unção não é no corpo, não é no espírito exterior, mas é na alma. Tem que estar na alma. A ordem da unção não pode ser através de denominação, de companheirismo. Tem que ser através da palavra. Não pode ser através de interpretação. Não pode ser através de grandes mestres. Não pode ser através de teologia. Tem que ser através do profeta, da revelação. Então, se não for desta forma, a ordem da unção na sua vida não está certa. Então vamos descobrir. Eu pulo, eu grito, graças a Deus, eu sinto bem, aleluia. Muita gente você encontra com pentecostal, pula, grita, chora. Está em ordem com a palavra? Bom, é fácil. A gente toma esses pormenores, que são os rudimentos, só para mostrar para a pessoa o que é isso. Você vai encontrar mulheres pulando, gritando, sorrindo, sentindo bem, chorando na presença de Deus, com cabelo cortado, com calça comprida, maquiada, parecendo uma Jezabel. E você vai dizer, ela não tem unção? Tem, a unção está ali, no espírito exterior. O religioso está ungido no espírito exterior, porque o espírito interior é a alma. O terceiro homem, que o irmão Brana fala, exatamente daqueles círculos que nós vemos ali, o terceiro homem é a alma, é onde Deus está. Mas você pode estar ungido no espírito exterior. Você pode demonstrar uma certa unção no espírito exterior e você regozijar
Você sentiu, porque tudo até no exterior você vê. Visão, olfato, audição, paladar, tato. Então tem o sentido. Tem os 5 sentidos do corpo. Logo você vê também do espírito, que está a imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Esses são os sentidos. Mas a alma é simplesmente a palavra semente, o Espírito Santo lá na alma. Isto é, quando você tem o regozijo com a palavra, você pode pular e gritar com hinos, mas se você não gritar com a palavra, quando ela foi revelada, quando os selos foram revelados, se você não gritar o amém, o glória a Deus, quando ele, Cristo, recebeu um novo nome, ao abrir os selos, ele estava recebendo um novo nome. Ele estava mostrando que ele estava em outra etapa do ministério dele. Eu não sou mais cordeiro, eu sou o leão, eu não chamo mais Jesus. É isto que está dizendo, é o meu novo nome. Agora, era Deus descendo e se materializando aqui nesta terra, em um homem. Mas isso tem que estar na unção, em ordem com a palavra. Alguém diz, bom, pregador, e como que você diz que a intercessão acabou, sendo que 1 Timóteo 2,5 diz que ele é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, é exatamente isso. Quando ele é o mediador, é durante 7 eras da igreja. Quando ele sai do trono para revelar os selos, irmão Brana diz, ele não é mais mediador, porque ali o ancião lhe chamou leão, porque ele não é mais mediador. Isso é o primeiro selo, parágrafo 24 da primeira tradução de Goiânia. Será que as pessoas não podem entender isso? Está de acordo com a palavra? Está. Você diz, mas não está de acordo com Timóteo 2,5. Por quê? Porque Timóteo 2,5 venceu o prazo. Ele venceu, aquela palavra venceu. E se a sua alma, ela estiver de acordo com a palavra, então ela recebe a ordem da unção. Ela recebe a ordem da unção que veio na intercessão durante as eras. Agora aquela ordem da unção já estava em um homem outra vez aqui na terra, depois das 7 eras da igreja, quando Cristo, o anjo forte, desceu do céu, de Apocalipse 10:1, e encarnou em Apocalipse 10:7. Graças a Deus. Isto aqui é simples coisa, né? Mas eu vou prosseguir no parágrafo 212 que eu li domingo à noite, onde nós lemos, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, é para ele vir conforme São Lucas 17:30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo, não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve 2 profetas maiores ao mesmo tempo, nunca no mundo. Está vendo? Não importa. Quanto haja 2 cabeças, não podem, tem que ser uma cabeça. É como a mulher, com 2 maridos, não pode. Tem que ser um marido. Olha, a mulher deveria pensar muito em dar uma palavra para um rapaz para casamento, a moça, né? Deveria pensar muito. Porque ela não pode ter 2 cabeças. O cabeça dela tem que estar morto para poder casar outra vez. Isto é o que Paulo fala aos Romanos. Isto é o que ele ensinou. Isto é o que a igreja fez. O nosso primeiro esposo morreu, é o mundo. Nosso primeiro esposo é o mundo, é a natureza mundana. Agora você não vive mais para aquele primeiro esposo. Você sabe que ele morreu. O seu afeto agora é para Cristo, o qual é o seu cabeça hoje. Você não vive mais segundo os seus desejos carnais, mas segundo o que aspira a sua alma. Você não trabalha mais na pessoa exterior, mas com a unção na alma, onde Deus no seu interior, para você refleti-lo em todos os seus afazeres. Amém? Graças a Deus. Ele diz, tem que ser uma cabeça. Deus tem de tomar um homem sob seu controle. Está vendo? Há um Deus. Havia Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, um Deus sobre tudo isto. Ele está clareando aqui, ó. Havia Pai, Filho e Espírito Santo. São títulos. Ele diz, mas um Deus sobre tudo isto. Note, e somente usou estes ofícios.
ele usou ofício de Pai, Criador, de Filho, Salvador, de Espírito Santo, Iluminador. Ele usou estes 3 ofícios simplesmente para poder depois trazer um nome para nós, para que tivesse um nome. Por isso Deus tem um nome, não 2, nem 3, mas um nome: Senhor Jesus Cristo. Por isso irmão Branham pregou a deidade do Senhor Jesus Cristo. Então, a deidade de Jesus Cristo, isto prova que Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Deus. É o que o irmão Branham mostra aqui também. Note, somente usou esses ofícios. Deste modo fez ele com Elias, o espírito de Elias. Ele usou esse espírito, mas o mesmo Deus controlando-o. Ele usou o espírito de Elias, o original, o tisbita. Aí depois ele usou aquele mesmo espírito em Eliseu. E Elias operou 4, Eliseu operou 8. Ele usou o mesmo espírito em João Batista, fazendo o mesmo trabalho nos dias em que o rei estava com um casamento errado. Ali chegou João Batista para mostrar para ele: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão Filipe. Aquilo ali era como uma paulada na cabeça do rei. Eles não aguentaram aquilo. Aquela mulher deve ter olhado nele qualquer dia: eu peço a cabeça. E pediu mesmo. Esse era o trabalho, era o espírito de Elias, o mesmo que falou com Acabe e Jezabel. É o mesmo. Agora estava em João Batista, e de Eliseu, João Batista, e nesses últimos dias, no século 20, estava o mesmo espírito de Elias em William Branham. E aí William Branham vem e diz: mas Elias deste dia, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque era Jesus Cristo em carne outra vez, mas numa carne chamada Brana, não numa carne chamada Jesus. Que as pessoas precisam guardar isso. Ele veio em carne outra vez, mas quando ele veio em carne, ele veio num outro homem. Bom, vamos prosseguir. Mas o mesmo Deus controlando o tempo todo para cumprir sua palavra. Agora eu tirei a mensagem desse 213 em diante. Tentando fazer o serviço a Deus fora da sua vontade. Quer dizer, faz muita coisa. Você pensa que as denominações não fazem um grande serviço? Os pentecostais, irmãos, um grande serviço. Os irmãos oram, os irmãos jejuam. Bom, isso faziam muito no passado. Hoje parece que não estão preocupados muito com isso também não. Faziam muito no passado. Jejum e oração. E fazendo o trabalho. Mas fora da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus no tempo dos pentecostais? Era que eles crescem num profeta. E quem diz que os pentecostais creriam num profeta? Eles não poderiam crer no profeta, porque eles já tinham sido ungidos no espírito exterior, com poder de curar, de expulsar demônio. Você diz: mas pode estar ungido assim e ser um perdido? O irmão Branham diz que pode ir para o inferno. Você pode ser ungido, curando enfermos, expulsando demônio, no nome de Jesus Cristo, porque Judas também fez. Os 70 que Jesus Cristo chamou para pregar o evangelho de 2 em 2 nas cidades, também fez a mesma coisa e se perderam. Judas fez muito mais, que quando eles oravam, Jesus dizia: eu vi Satanás descer do céu, caiu do céu. Jesus mostrou um sinal para eles: eu vi isso. Aí eles podiam sair dali: vocês viram? O próprio Jesus falou que ele viu Satanás caindo quando nós oramos. Sim. Agora Jesus vem e prega uma mensagem: aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não tem vida em si mesmo. Todos os 70 foram embora. Isso prova que eles estavam ungidos no espírito exterior, não lá no interior, na alma. Eles não tinham unção. A unção da sua alma, ela está de acordo com a palavra, ela trabalha com a palavra, é a semente. Se não tiver esta semente, então você não tem ordem da unção. A unção trabalha em você, mas trabalha na carne, trabalha no espírito e não trabalha na alma, porque você, na alma, Deus não pode te rejeitar. Você vai ver que os 70 foram rejeitados. Você vai ver que Balaão teve esse espírito também, que foi trabalhado. É a unção de Deus, irmãos. Eu quero que você entenda que tudo é Deus. É Deus ungindo o exterior.
é o espírito exterior, não o interior. O espírito interior é a alma. O espírito exterior é aquele que trabalha simplesmente pelos sentidos, pelo que vê, pelo que arrazoa, pelo entendimento, pela memória, pelo afeto. Isso daí é o espírito exterior. Deus trabalhando, ungindo você no espírito exterior, e você sendo um perdido como Judas o foi, como Balaão foi, um perdido, mas tendo unção. Ele estava ungido para fazer aquele trabalho. E é por isso o irmão Branham pregou os ungidos dos últimos dias. Se possível, enganaria os próprios escolhidos, porque eles têm unção para fazer o trabalho, mas Deus nos ungiu no exterior. Quando chega a palavra, se eles tivessem a unção, aquilo em ordem, a unção em ordem na vida deles, a hora que chegasse a palavra, eles tomariam aquela palavra e deixariam ela ungir sua alma. Ali eles seriam diferentes. Eles seriam cristãos que Deus tinha controle com eles por lá de dentro, não apenas do lado de fora, porque Deus quer estar do lado de dentro. O irmão Branham diz que é na alma onde Deus tem a sala de controle. É ali onde Ele controla o corpo, Ele controla os olhos, Ele controla a audição. Ele está ali, Ele controla os pés, Ele está lá dentro. Mas muitas vezes as pessoas têm a unção só por fora. Isso é o que mais engana. O crente mais enganoso na igreja é o crente Judas. É o mais enganoso. Porque ele não demonstra. Ele tem unção para fazer as coisas e ele não larga a mensagem também não. Ele não larga. Ele fica ali até o fim. É no fim, diz o profeta, no fim é que ele vai mostrar as suas cores, mas do contrário ele fica por ali. Os 70 vai embora. Você pode ver, tem pessoas que escutam sobre o novo nome, elas nem entenderam, elas vão embora. São 70. Mas dentro do nosso grupo ainda tem o Judas. Ei, pastor, pensei que se nós ficasse aqui, nós estávamos livres desse negócio. Não, dentro do grupo ainda tem o Judas, que ele fica à espreita de alguma coisa. Eu quero ver o que vai sair agora. Já saiu muita coisa forte, e o irmão fulano já escandalizou, a irmã Beltrano também. Eu quero só ver agora o que vai sair. Isso daí é culpa do pastor, é culpa de Jesus, é culpa de Brana, sempre é assim. Não, você tem que saber onde você está sendo ungido. Se a unção sua está apenas no exterior, a hora da revelação você não sabe nem que os selos foram revelados. Você não sabe que o 7º selo foi William Branham. Você não sabe que os trovões foram Branham. E fica esperando, estou esperando os trovões. Os trovões estavam aqui, ele pregou 7 trovões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E diz, o 7º ele não abriu, estava aberto no púlpito. O 7º ele não pôde abrir, é o selo da sua vinda. O 7 é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E eles estão esperando ele. Ele nunca disse, vigie bem o 7º, é o arrebatamento. Ele nunca falou isso. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Porque eram aqueles dias, eram os dias da vinda do Senhor em carne humana nele. Mas as pessoas estavam com a unção no espírito exterior. E quando escutaram essa mensagem de irmão Branham, muitos o abandonaram, ao ponto dele sentir que estava num deserto. Tem gente hoje que escuta a mensagem, você diz, eles não entenderam o novo, não foi embora. Podia ter ficado quieto. Não, mas não vão ficar quietos. A mensagem ela é tão forte que não faz eles ficar quietos. A mensagem que Jesus deu era tão forte que parecia ser fora da Bíblia. E se você fosse olhar, era mesmo. Comer a carne de Jesus, beber o sangue dele, não tinha base do Gênesis a Malaquias naqueles dias. Do Gênesis a Malaquias não tinha base. Comer carne dele e beber sangue dele. Mas era verdade? Tinha que fazer? Tinha. Assim vocês veem os trovões. Vocês queriam que tivesse escrito um versículo na Bíblia? Que seria o novo nome Branham? Não podia ter, senão não era mistério, já estava revelado. Deus sempre trabalha dentro destas coisas mesmo, aquilo vai na alma do eleito. O eleito vai trabalhando com aquilo, ele vai vendo aquilo paulatinamente, o cumprimento das Escrituras. A hora que chega na hora da mensagem do dia, ele diz, agora é Deus em carne.
Ele sabia. A samaritana olhou para ele e disse: vejo que és profeta. O que era? Eu vejo que tu és o Messias, o Deus em carne que os judeus falam que viria, e eles não estão te aceitando. Eu vejo que tu és ele. Aquela unção estava dentro dela. Ela estava trabalhando na unção correta, a unção da palavra, na ordem da unção. Então eu não quero ser um crente que eu me regozijo só no corpo, só no espírito. Crentes na mensagem do profeta regozijam. Olha, irmãos, ele diz assim: eu leio bastante os livros de Mombrana. Glória, mas que coisa maravilhosa. A hora que você dá o selo para ele, diz: você já leu isso aqui, que o Cordeiro saiu do trono? Irmão, mas não é agora, velho. Não é agora. Você já leu aqui que o William Branham diz que ele sai do trono, a era termina, o tempo acaba para revelar o selo? Mas não é agora. Ele não tem a unção na ordem correta, na ordem da palavra, e ele deveria ter a ordem daquela unção. Quando ele ouvisse isso, e por mais que é difícil, comer a carne dele, beber sangue dele, é impossível, mas eu creio. Pedro podia dizer: eu creio. Os demais não tropeçaram, os 70 tropeçaram, mas aqueles não tropeçaram. Hoje o eleito não tropeça no nome Brana, não tem jeito de tropeçar. Todos eles creem em Brana. Sabe que Brana é profeta, Deus mandou um profeta, mas para Deus vir em carne, ele não podia vir em outro senão em profeta, porque ele era filho do homem. Quem? Jesus Cristo, filho do homem em William Brana. Isso é cumprindo São Lucas 17, 26 a 30, que o Filho do Homem viria nos dias idênticos aos dias de Noé, que é dias de casamento e divórcio. Nunca houve mais tempo de casamento e divórcio como hoje. Hoje tem mais casamento e divórcio do que casamento. E nos dias de Sodoma e Gomorra, dias idênticos. Então este foi o dia que Deus veio em carne outra vez em seu profeta. Amém? Bom, deixa eu prosseguir aqui um pouquinho, senão... Agora note nisso agora, Davi pensou que tinha tudo em ordem. Davi pensou: eu tenho a minha unção em ordem, aleluia, eu sou rei, eu tenho a unção em ordem. Sabe o que eu mandei fazer? Um carro novo, e vamos carregar agora a arca num carro novo. Davi, você está pensando que você está em ordem, mas não está em ordem. As pessoas pensam que está em ordem, mas não estão em ordem. Elas carregam a mensagem do profeta num sistema religioso, não na palavra que o profeta disse. Porque você quer ver, crer que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, é um choque que a pessoa leva. Porque quando foi revelado, então tem novo nome, tem tudo ali que você precisa. Quem escuta essa mensagem está satisfeito que não precisa escutar mais nada. É como uma mulher que tem um marido que a satisfaz, que ela não pensa em outro homem, ela não quer outro homem, porque ela já tem um marido que a satisfaz. Esta é a igreja de Deus, este é o crente nesta mensagem. Mas quando o crente não tem o marido que satisfaz, a palavra, que é o esposo que satisfaz, então fica atrás de sistemas, denominações que são amantes. E eles não percebem isso, certo? Não percebem, porque eles têm unção para adorar. Irmão, o mais enganoso hoje não é o pentecostal. Hoje o mais enganoso é o que diz: eu creio no profeta. É o crente mais enganoso, é o que diz: eu creio no profeta. Aí vê se está em ordem a ordem da unção. A ordem da unção do profeta é que ele tinha seu ministério evangelístico, e em 63 foi um ministério profético, que até 63 ele não tinha revelado os selos, e de 63 a 65 os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, e consequentemente o novo nome está ali dentro, tudo revelado. Agora um crente que ouve esta palavra, ele não tem dúvida, ele diz: não, mas se o profeta falou, mesmo que eu não veja, não entendo direito, eu creio, amém. Essa é a ordem correta, entende? A ordem da unção, porque o indivíduo crê na palavra mesmo não entendendo. Você acha que Pedro entendeu quando Jesus falou: aquele que não comer minha carne? Pedro também não entendeu, não. Ele falou que tem que comer a carne dele, o dia que ele der, eu como, e acabou.
Oh, mas você vai entrar em choque com o Velho Testamento. Não, ele é o Messias, o que ele falar está falado. Se ele falar assim é porque ele tem base lá no Velho Testamento, ele sabe o que está falando, eu creio nele. Se um profeta falou, eu creio no profeta. Se o profeta diz que o novo nome seria revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos, amém. Ainda que você... Oh, mas eu não vejo claramente assim, William Branham dizendo que o novo nome é Branham. Não, você não tem que ver isso. Você tem que ver simplesmente Deus encarnado. Desde o Velho Testamento veio anunciando que seria Deus em carne. E que o nome de Deus estaria no homem. E quando chegou Jesus, eles não aceitaram. Olha, ele vai vir através da Virgem. A Virgem concebeu. Mas eles disseram, não é essa Virgem não. Não é essa virgem, porque, para começar, ela é uma virgem, mas ela não é da congregação de Anás. Ela é virgem, mas não é da congregação de Caifás. É assim. Ó, eles vão dizer, bom, a revelação dos selos, é certo, o profeta falou que ia revelar os trovões e o novo nome, está tudo dentro dos 7 selos. O irmão Branham falou, é verdade, mas não pode ser através dessa Virgem de Franca. Entende? Não veio através da Virgem de Goiânia. Não veio através de qualquer outra virgem aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não pode ser essa virgem, mas era. E não pode ser, mas é. Aleluia. Quando Deus está numa coisa, você tem que ver. Então, Davi pensou que tinha tudo em ordem, e ele estava inspirado. Estava vendo como o Espírito Santo pode ungir. O profeta está perguntando assim, está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem? Olha o Espírito Santo, meu Deus do céu, o Espírito Santo pode ungir um homem no espírito exterior e que ele pensa que ele está certo. O Espírito Santo ungiu a Davi no espírito exterior, não na alma, não estava em ordem da unção. Na ordem da unção, não estava. A ordem da unção era que Davi tinha que colocar a arca nos ombros dos sacerdotes. Não estava na ordem da unção, mas que tinha uma unção, tinha. O homem estava inspirado, Deus estava sobre ele. Ou você pensa que Deus não gosta de quem canta, de quem pula, de quem ri, de quem dança no Espírito? Deus gosta, mas tem que estar na ordem da unção. Não adianta nada você pular e dançar no mundo. Não adianta nada você pular e dançar nos pentecostais. Não adianta nada você pular e dançar na primeira e segunda etapa, que não sabe o novo nome. Mas também não adianta nada você ficar sem dançar agora, quando você recebe o novo nome. O dançar agora é sentir alegria. Tem hora que a distância de um banco para o outro está pequena. Tem irmão que pula e não sei como é que não cai. É a ordem da unção na hora da palavra. Mas você pode ver que você pode regozijar na ordem da unção, com respeito à unção, no corpo e no espírito exterior, você pode regozijar. Que eu falo espírito exterior, que você vai ter que entender que é aquilo ali, ó, imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Aquilo ali traz uma emoção. E aquilo está no espírito exterior, que é do lado de fora da alma. Você não está alegrando com aquilo que é da alma. Quer dizer, você alegra com o zino, mas não alegra com a palavra, com a pregação. Então, aquela ordem não está correta para você. A ordem da unção não está correta em você, na sua vida, porque você está se alegrando com uma coisa, com o espírito exterior. Você precisa ter Deus no interior. E Deus no interior é a palavra. É do jeito que está cumprindo, mesmo que eu não entenda o novo nome. Amém. Não é aquele que diz, não, ele falou em novo nome, eu fui embora. Isso é 70. Isso é 70. São os 70. Mas aí depois ainda fica o Judas, que fica aí na espreita. Falou novo nome, eu também não entendo isso não, mas eu vou ficar por aí. Vou dar trabalho para eles. O Judas é assim, eu ainda vou dar trabalho para eles ainda. Aí chega numa hora que ele vai mostrar as cores dele. Ele vai trair a mensagem. Ele vai trair a ordem da revelação também. Vai trair. Então, está vendo como o Espírito Santo pode ungir o homem, mas tende a estar na ordem da unção. 213, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade.
O Espírito Santo ungindo a Davi. E ele se regozijou, dançou, pulou na frente, bailou na frente da arca. A arca, meu irmão, era a presença de Deus. E Deus deixou que ele fizesse aquilo. Sempre Deus ficou lá na arca. O Davi vai chegar aqui e eu não vou deixar ele me levar. Não, Deus deixou ele levar. É a presença de Deus. É uma alegria que você tem da presença de Deus no espírito exterior. Você não está em obediência à palavra. Qual era o que era que Davi tinha que fazer? Ao invés de ir regozijar, pular e dançar na frente da arca, que era a presença de Deus, e ele tinha unção para aquilo, ele foi inspirado para aquilo, e Deus tinha ungido ele naquilo ali, porque Deus ungiu ele no homem exterior, no espírito exterior, ungiu ele, e trabalhou com ele ali, mas faltava uma coisa, e ele não foi despertado. Ele não foi despertado por seus capitães de 100, de milhares, ele não foi despertado. Ele convidou os capitães de 100 dele, de milhares de pessoas, diz, agora nós vamos fazer isso. Mas ele nunca diz assim, olha, ou um dos capitães dele diz, meu senhor, rei Davi, já consultaste a boca de Deus? A ordem da unção. Você está alegre, o carro novo está pronto, mas antes de sairmos de viagem, não poderias, meu senhor, chegar até Natã e perguntar para ele? Não poderias? Não, ninguém. Olha, os capitães de 100 estavam cegos a isso, os capitães de milhares estavam cegos, por isso esses encontros de pastores de 100 estão cegos, os pastores de milhares estão cegos. Não pode advertir um homem bom, um homem justo, um rei, não, um pastor, um apóstolo, um evangelista, eles não podem adverti-los, dizendo, você já examinou se aquilo que você está fazendo está de acordo com a palavra? Se o seu casamento está de acordo com a palavra? Você já examinou se a mensagem que você está pregando está na ordem da unção? Ou ela está na unção passada, que foi uma unção no espírito exterior, onde Deus trabalhou com o profeta, mas agora a revelação dos trovões era trabalhar no espírito interior, que era dentro da alma. A alma não pede explicação, a alma crê. O profeta diz que ali dentro da alma, ou você tem fé, ou dúvida. Então, a alma do eleito, Deus trabalha, ela não pede explicação. Aí então me explica, se você me explicar qual é o novo nome, que jeito que é, aí eu vou crer. Não, sem explicar, eu creio. Está escrito na mensagem, o profeta falou, amém. Amém. Agora, quando tem aqueles problemas, muito me explica isso, me explica aquilo, e cada pessoa, olha, você creu nesta verdade, o que você tem que fazer é fazer sua decisão. Deixa a sua denominação, crê na palavra e diz, olha, me desculpe, pastor, você sempre foi um bom pastor para mim, me ajudou, mas eu estou crendo na mensagem revelada do profeta, que os trovões já foram revelados, o novo nome foi revelado, eu vou orar por o irmão vai orando por mim, sai numa boa das igrejas, sai numa boa, certo? Não precisa sair de mal com os outros, não, sai numa boa, ora por mim, eu vou orando por vocês, certo? Mas eu tenho visto esta luz, eu tenho visto, é a pessoa quem diz, eu tenho visto, não o fulano me mostrou, eu tenho visto, é você quem decide, é você quem fala, eu tenho visto, eu creio nisso, eu aceitei isso, eu vi isso, eu vi o Cordeiro fora do trono, eu vi Deus em um novo nome e um novo homem, eu vi Deus assim. Então você tem que ver para depois você decidir, dizer, eu estou crendo nisso, amém. Aí toma a sua decisão, certo? Não é nada mal. Aí o irmão Brana vem e diz assim, olha, está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem, mas tem de estar na ordem da unção. O Espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto o piche. Vou repetir isso daqui. Isso daqui é digno de ficar só repetindo. É bom demais. O Espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo e a alma tão escura quanto o piche. No Espírito você regozijou porque você foi um crente imaginário, que memorizou, que conscientizou, que arrasou, e depois que arrasou, então criou afeto, amor por aquilo. Simplesmente foi isso o que aconteceu com você. No Espírito exterior,
Mas quando você recebe a palavra e sabe que aquela palavra, ela está cumprindo naquele dia, eu não preciso nem explicação, eu creio, Senhor. Pedro podia dizer, não, eu creio. Mas ele falou que tem que comer carne e sangue dele, beber sangue dele. Você vai ficar no grupo dele? Vou ficar. Ele está falando em novo nome, você vai ficar? E vou ficar. Eleito é assim, vou ficar. Mas você entende para você me explicar? Ou talvez eu nem entenda direito, eu só creio. A alma não pede explicação, a alma crê. Entende? Não tem esse negócio, me explica. A alma crê. Você crê sem saber, você crê. Os apóstolos creram sem saber como eles iam fazer e como Jesus ia fazer para dar carne dele e sangue dele. Ele nem sabia. Não sei o que ele vai fazer, mas ele falou que nós temos que comer e beber, vamos lá. Amém? Irmãos, isso daqui é muito bom. Eu acho que eu posso deixar para o que eu tenho mais aqui, dá para mais culto. Cada parágrafo dá um culto, cada parágrafo da mensagem do profeta dá um culto. Então, o indivíduo está aqui, mas espera um pouquinho. Eu lembrei de uma coisa que eu devia ter marcado aqui, São Lucas 12, São Lucas 12, deixa eu ler para vocês, que são coisas, te mostrar uma alma que a ordem da unção não está lá. São Lucas 12, 19, creio que é isso mesmo, vamos ver, agora que a gente marca correndo assim, é a alma do moço rico, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ele dizendo para a alma, alma, agora eu derrubei o celeiro velho, fiz tudo novo, é um carro novo também. Falei do Davi, mas o Davi fez o Salmo 51 e voltou. Agora eu falo do moço rico, este é o outro lado da moeda. O homem religioso ungido no espírito exterior. Que ele está ungido e perguntou para mestre o que ele faria para herdar a vida eterna. O mestre disse para ele o que ele tinha que fazer. A coisa já foi muito apertante. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, fica sem nada e depois vim te seguir. Mas eu não posso nem pagar gasolina depois, não tem, dou tudo para os outros. Pensa um pouquinho nisso daí. Eu não posso nem ajudar a igreja. É para dar para os pobres, Jesus quer. Tem hora que Jesus quer você pobre atrás dele. Eu tenho visto a maioria dos crentes que vem na terceira etapa vem arrebentado. Eu já tive isso, tive aquilo, não tenho mais. Então foi para você chegar aqui. Foi para chegar aqui, chegar sem nada, moço rico. Agora, você crê na vida eterna? Você quer vida eterna? Está aqui, 7 trovões dentro dos 7 selos, com um novo nome, Brana. Você quer vida eterna? Aqui tem vida eterna. O moço rico diz, não, meu sacerdote recebia minhas ofertas, meus dízimos, mas nunca me pôs num caminho tão difícil. Eu tenho tanta vontade de vida eterna, mas desse jeito aí não vai dar. Aí não deu, ele rejeitou a vida eterna, a ordem da unção. Que a ordem da unção era ele obedecer o que Jesus tinha falado. Mas ele não pôde obedecer. A ordem da unção para os crentes da mensagem é obedecer o que Brana falou. Que os trovões foram revelados nos 7 selos e ali está o novo nome. E não tem que ficar perguntando não. Simplesmente crer, aceitar. Mas eles não fazem, igual o moço rico. E você pensa que as igrejas deles não aumentaram? A igreja do moço rico aumentou ao ponto de ele dizer agora, alma, agora tem dinheiro demais, agora eu já fiz novos celeiros, aumentou o grupo, eu tinha 200 pastores, agora eu tenho 500, alma, você pode ficar em paz agora, come e bebe. E eles nunca escutam uma advertência, louco! O
que tens preparado, para quem será? Isso não vai valer de nada o que você tem preparado. O que você tem feito para o povo não vai valer de nada, porque você fez e agora desmancha. Você deu e agora não pode completar. Você começou com o povo dando uma boa coisa e não pode agora completar a ordem da unção. Não chega somente no começo, não. Vai até o fim. Dá a ordem da unção. A ordem da unção do dia é a revelação dos trovões, a terceira puxada, a visão da tenda, o novo nome. Está tudo aí. Você tem que caminhar na ordem desta unção. Agora, muitas vezes as pessoas recebem a unção no exterior, no espírito exterior, e elas curam enfermos, expulsam demônio dentro da mensagem, faz grandes trabalhos, e as pessoas ficam, principalmente o grupo que conhece um pastor desse jeito, já fica de olho, olha, nosso pastor está ungido. Mas, meu filho, se ele não tiver a unção dos trovões para te dar, do novo nome para te dar, ele está ungido no espírito exterior. Tão errado quanto teve Davi, e muito pior, porque ele rejeita esta unção e ainda diz para as pessoas não escutar esse CD. Isso é o pior que eles fazem. Eles estariam dependendo, era disso. A igreja depende disso. A igreja não depende de muitos milagres para ser salva. A igreja não depende de um regozijo fora da alma. Porque pode ter, como o pregador pode ter uma direção de Deus, ungido por Deus. Balaão era ungido por Deus no espírito exterior. Caim, o que Caim fez? Orou a Deus. Você acha que Caim fez um altar lá e viu, eu sou filho da serpente, então eu estou entregando aqui esse louvor para a serpente? Nunca. Caim, ele não sabia que lá no interior dele, ele era um joio. No interior dele, ele era um joio. Mas aqui do lado de fora, ele tinha uma unção. No espírito exterior, ele tinha uma unção. Porque a vida é dada por Deus. Gênesis 4, verso 1. A vida é dada por Deus. Então Deus deu aquela vida. E agora ele tem a unção no espírito exterior. E ele faz um culto a Deus. Você não pensa que as pessoas que são de Deus, mesmo que elas são do diabo, mesmo sendo do diabo, elas fazem culto para Deus. Por dentro, a alma talvez é tão escura quanto o piche. Mas por fora está tendo uma unção para fazer um trabalho maravilhoso, bonito, do lado de fora, que as pessoas admiram. Mas por dentro é como piche. Porque a unção não está correta, não está em ordem. A pessoa não caminhou em ordem com aquela unção. Para caminhar deveria rejeitar tudo e tomar a palavra. O moço rico não fez, cresceu mais. O povo da mensagem, os pastores da mensagem da primeira e segunda etapa não fizeram no Brasil e aumentaram suas congregações, aumentaram suas rendas. Não pensa que eles ficaram pobrezinhos, não. Aumentaram suas rendas. É o jovem rico. Rejeitou a liderança de Deus, rejeitou a mensagem do dia, rejeitou a ordem da unção, que agora é hora dos trovões, não é hora de primeira e segunda etapa mais, é hora dos trovões, esta é a ordem da unção. Eles não tomam isso. Então, eu disse que tinha que terminar, vou ter que parar. Senão eu não paro, tem muita coisa, não dá para parar dentro de uma hora, sempre se torna difícil, mas eu tenho uma promessa também de pregar menos. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo que o Senhor tem dado. Queremos caminhar nesta ordem da unção. Eu não quero ter uma unção apenas, Senhor, no meu espírito exterior e pregar para esse povo, ensinar esse povo e depois eu mesmo ser um perdido, Senhor. Eu quero que esta unção esteja aqui na minha alma e eu esteja caminhando na ordem desta unção, da terceira puxada, quando o Senhor vem e unge pregadores, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. O Senhor unge, mas na ordem, que não é tempo do Senhor ungir mais na primeira e segunda etapa. Esta é a unção passada, isto é o que o Senhor fez, mas agora o Senhor quer trazer a ordem desta unção na terceira puxada, onde os pregadores são ungidos para ungir sua igreja, para dar alimento para o seu povo. Conceda-nos esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
sempre ao teu lado, na dor, na alegria e no sofrimento. Nunca te deixei só e não é agora que vou te deixar. Na batalha contigo eu vou pelejar. Eu nunca falhei em nenhum só momento, jamais vou falhar. Se passares nas águas não te afogarás, por chamas ardentes não te queimarás. Meu nome é Deus forte, é livro da morte, o que em mim crer e confiar. O meu nome é poder, tudo posso e farei. Sou Pai amoroso, não te deixarei. Sou onipotente, vou em tua frente te proteger. Nos momentos difíceis estou ao teu lado, guiando teus passos. E quando tropeças, eu com amor